Oi, turma, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu das últimas aulas e encerrar explicando aqui expressões numéricas, tá? Envolvendo principalmente agora a potenciação e a raiz quadrada. Bom, vamos para a potenciação. Lembre-se, potenciação nada mais é do que uma multiplicação onde eu tenho os fatores iguais. Então aqui, ó, vamos no primeiro exemplo. Eu tenho 2 ao quadrado, tá? Quando tem o expoente lá em cima, 2. Então, nada mais é do que o 2 multiplicado, que é a base, multiplicado por ele mesmo duas vezes, por causa aqui do nosso expoente. Então, 2 vezes ele mesmo. Ou seja, 2 vezes 2 é 4. Ok, bem facilzinho. Cuidado, tá? Que eu vi que muitos erram nessa partezinha. Vamos pensar o seguinte, vamos botar outro exemplo aqui, ó. 2 ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência. O que eu vi muitas pessoas fazendo? Ah, professor, 2 vezes 3 é 6. Não pode fazer isso. É uma multiplicação onde eu repito o fator, aqui no caso, 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Tá? 3 vezes seguindo o expoente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Totalmente diferente do que fazer direto 6. Tá? Agora aqui, tem que tomar cuidado com 3 coisinhas. A primeira delas, quando eu tenho zero no expoente, ou seja, 2 elevado a zero. Quando eu tenho um número, qualquer número, com o seu expoente zero, eu tenho que lembrar, e isso é regra, tá? Que a resposta dele vai ser 1, tá? Não importa qual número estiver aqui na base. Se eu tiver o expoente 0, resposta 1. Mas, se eu tiver o 0 na base, eu sigo o mesmo esqueminha que eu fiz aqui em cima. 0 elevado à quarta potência é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Ou seja, 0. Tá? 0 vezes ele mesmo, sempre o próprio fator. Ó. Eu peguei o 0 e abri em 4 multiplicações aqui. Tá? A mesma situação nós temos para o 5. Para o 1, na verdade. Que vai acontecer o quê? Ó? Nós temos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vamos lá, não é uma soma, não é fazer 1 vezes 5, que nem eu expliquei aqui em cima do errinho que vocês poderiam fazer. É fazer 1 vezes ele mesmo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, pode pensar o seguinte, quando eu tenho 0 e 1 na base, tá, aqui, vocês podem já botar a resposta 0 e 1, porque 0 vezes ele mesmo é 0, 1 vezes ele mesmo é 1, tá? Só cuidado quando a base for 2, 3 e assim vai nos outros números naturais. E lembrar, quando o expoente é 0, nós temos aqui a resposta 1. Raiz quadrada agora. Raiz quadrada a gente tem que pensar que ela é a operação inversa da potenciação, ou seja, a radiciação, né, ela é a operação inversa da potenciação. Nesse caso, a raiz quadrada é um caso específico onde eu tenho o meu índice da raiz, que vocês devem ter visto lá no vídeo, né, que eu passei para vocês no link anterior. O índice da raiz pode ou não aparecer e ele é 2. Lembram aqui a leitura, ó, 2 ao quadrado, raiz quadrada, vem desse sentido. Quando o índice é 2, quadrado aqui quando o expoente for 2. Tá, professor, o que a gente quer e como calcula a raiz quadrada? É bem simples. Raiz quadrada de 4. Bom, qual o valor vai ser a raiz quadrada de 4? Então, eu gosto de pensar o seguinte, faz uma frasezinha lá na tua cabeça, e literalmente essa aqui, ó. Que número vezes ele mesmo dá 4? Então, pensa na tabuada, que número vezes ele mesmo dá 4? Bom, professor, eu sei lá que 2 vezes 2 é 4. Então, o que acontece? Ó? O 2 é a resposta
aqui da nossa raiz quadrada de 4, tá? Então é exatamente essa perguntinha aqui. Que número vezes ele mesmo gera 4, né? E para associar a multiplicação de dois fatores iguais, nós temos a potência, né? Então, por isso, ó, liga a potência à raiz quadrada. Então, é pensar que número vezes ele mesmo dá 144. Bom, 144 é um número grande. Então, a gente faz por tentativa e erro. Quando o número for muito grande dentro da raiz, tentem achar números iguais, multipliquem e daí vão tentando aproximar. 144. Ah, não sei. Bom, se eu fizer o seguinte, vamos por tentativa e erro. O 10 vezes o 10, ó. Que número vezes ele mesmo. 10 vezes 10 é fácil. 100. Bom, chegou o meu valor aqui dentro? Não. Continua maior. Então quer dizer que os dois valores aqui são maiores. Se eu fizer 11 vezes 11, 11 vezes 11 é 121. Opa, não é? É maior. Agora, se eu fizer 12 vezes 12, aí sim eu vou ter 144. Opa, então quer dizer que o 12 é a minha raiz quadrada de 144. Então, o 10 não poderia, o 11 não poderia, então vai por 12. Então é por tentativa e erro. Vai por uma que tu conhece, pega o mesmo número, multiplica por ele mesmo e vê o valor que deu. E aí vai aproximando. Ah, se fosse um número muito maior, vai tentando, né, até chegar ali a um valor próximo. Vai pulando de 5 em 5, enfim, ok? Então, raiz quadrada e potência. Bom, e as expressões numéricas agora que envolvem a potenciação e a raiz quadrada. Vocês podem ver aqui no exemplo, nós temos potência, multiplicação, divisão, adição e subtração. Tá? O que acontece? Agora, como elas aparecem, tá, na nossa expressão, a potenciação e a raiz quadrada têm que ser as primeiras a serem resolvidas. Tá? Seguido, então, pela multiplicação e divisão, tá? Na ordem que segue, sempre da direita para a esquerda, e soma e subtração, tá? E lembrando, primeiro se resolve parênteses, colchetes e chaves. Então vamos lá, tem essa expressão aqui, ok? O que a gente tem? Uma potência, duas potências e uma raiz quadrada. Então, opa, eu tenho que resolver elas primeiro. O que eu faço? Tá? Peguem e, quando tiverem uma expressão com potência e raiz, resolvam já elas e coloquem os seus valores. Então, a primeira coisa que eu vou resolver vão ser esses três elementos. Ah, não precisa resolver só porque está dentro do parênteses. Pode resolver os três ao mesmo tempo, colocando agora a resposta na próxima linha. Então, vamos lá. Ah, não sei de cabeça. Bom, faz lá no cantinho, no rascunho. Quanto é 4 ao quadrado? Tá? E não faz aqui na linha de desenvolvimento da expressão. Faz num canto, num rascunho. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 3 elevado a 0. 3 elevado a 0, lembrem aqui, ó, todo número elevado a 0 é igual a 1. Raiz quadrada de 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? Bom, 4 vezes 4 é 16. Então, raiz quadrada de 16 é o 4. Ok? Então, ó, já temos as três respostas das potências e raiz. Só vamos fazer o quê? Copiar a nossa expressão, substituindo agora pelas respostas. Ó. 2 mais colchetes 16 menos o 1 vezes o 4 dividido por 4. Ok? Entenderam? Ó, só para facilitar, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esses aqui que a gente achou a resposta, tá? Para facilitar. 1
a gente reescreveu, só agora colocando os valores das potências e raízes. E agora é só seguir aquela regrinha que a gente já conhecia. Parênteses, bom, quanto é 1 vezes 4? Um vezes 4, 4. Copia, colocando a resposta, ó. Agora nós temos o quê? O colchetes e nós temos uma divisão. Então a gente, ó, divisão vem antes da subtração. Então a gente resolve ela. 2 mais 16 menos 4 dividido por 4, 1. Então, ó, menos 1. Então, não faça a subtração antes da divisão. Sigam a regra aqui. E agora, só resolver aquilo que está dentro dos colchetes. 2 mais 16 menos 1, 15. E finalizamos com 2 mais 15, 17. Então, lembre, para resolver potências e raízes, façam num cantinho, tá? Do teu caderno, pode ser um rascunho, colocando simplesmente na próxima linha de resolução as respostas, ok? Então, as expressões numéricas se resolvem dessa forma quando envolvem potência e raiz. Potenciação e raiz quadrada, espero que não tenhamos mais dúvidas, tá? E bons estudos!